Ok, hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo la enorme alegría de conversar con una jugadora extraordinaria. Yo estaba revisando su currículum deportivo y es medallas, 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 medallas y campeonato enorme, una tremenda, tremenda lista de logros deportivos. Además, ella es hija de una de las más grandes jugadoras de voleibol del mundo, de Isabel, la gran Isabel, que también tuve el gusto de entrevistar. Y hoy día estoy con Caro Solberg, que está haciendo historia también a nivel de voleibol en playas. Mucho gusto, Carol, que muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muito prazer, Alfredo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui podendo conversar com você e falar sobre vôlei, que a gente adora. E é isso. Obrigada. Fantástico. Oye, Carol, cuéntame, me imagino por qué jugaste voleibol, pero cuéntame un poco de dónde nació en ti las ganas de jugar voleibol y de un poco hacer del voleibol tu vida. Cuéntame un poco tu historia de los inicios. Então, como você falou, né, minha mãe era jogadora de vôlei, então eu sempre acompanhei muito os campeonatos dela, as viagens, os treinamentos. Então, a minha vida, o vôlei sempre teve muito presente na minha vida, na dos meus irmãos. A gente tinha uma árvore, duas árvores em casa e tinha uma rede, e a gente brincava de vôlei pequeno. Um falava, eu sou a Jaque, eu sou a Shelda, eu sou a mamãe. Loyola, e a gente brincava muito de vôlei, mas eu não era uma coisa que eu achava criança, eu não pensava que eu queria ser jogadora de vôlei. Eu fazia várias outras coisas, e minha mãe, eu acho que teve a preocupação de apresentar outras coisas para a gente, que o vôlei já estava na nossa vida. Então, ela quis. Eu acho que o sonho da minha mãe era ter um filho músico. Ok. Então, temos aula de piano, violão, gaita, e ninguém levava jeito para, para a música. E fiz outros esportes, ginástica olímpica, natação. E eu me lembro muito do dia que eu me interessei de verdade pelo vôlei, porque apesar de sempre brincar, eu lembro quando a minha irmã, a Maria Clara, começou a jogar num clube no Flamengo. Eu vi ela se arrumando, botando o uniforme, a joelheira, o tênis. E aí eu falei, caramba, acho que eu quero fazer isso também. E aí eu pedi para minha mãe, falei, mãe, quero conhecer, quero me bota no vôlei. Eu que pedi para ela me botar. E aí, de cara, eu já adorei. Comecei a fazer a escolinha, depois já estava no mirim, infantil, nos clubes ali, saía da escola, ficava a tarde inteira até a noite jogando vôlei, pedia para jogar nas outras categorias com os meninos. E então joguei vôlei de quadra até os meus 15 anos. E quando eu fui convocada para minha primeira seleção brasileira de vôlei de quadra, eu fiquei morando em Minas, que é uma outra cidade no Brasil. Sí. E ali foi uma experiência muito legal, foi muito enriquecedora ter passado tanto tempo ali, mas, ao mesmo tempo, eu vi que não era o que eu queria fazer da minha vida, jogar vôlei de quadra. Porque, apesar de eu adorar o jogo, eu não curti a vida, sabe? Eu me imaginei tendo que sair do Rio de Janeiro, porque na época não tinha times no Rio, profissionais. Hoje em dia até tem times muito bons, mas na época não tinha. E coincidiu da minha irmã Maria Clara tá jogando vôlei de praia num momento legal. Ela estava já no ranking do circuito brasileiro, mas com uma jogadora mais velha. E aí a gente pensou, cara, por que a gente não tenta jogar juntas? E aí eu resolvi tentar ir para a praia para unir uma coisa que eu sou muito do mar, eu adoro praia, mar, eu adoro o Rio de Janeiro. Falei, o vôlei de praia pode ser uma solução, porque eu adoro jogar vôlei, nunca tinha pensado que eu poderia jogar vôlei de praia antes dos 15 anos. E aí foi muito bacana. De cara, eu e a Maria, a gente começou a ir para os... A Maria topou dar um passo atrás, porque eu era muito jovem, eu tinha 15, ela tinha 19, ela já estava, né, bem assim no circuito brasileiro e tal, e ela teve que voltar para o qualifying para me carregar.
e a minha mãe era a nossa treinadora nesse início. E o meu primeiro torneio profissional de vôlei de praia foi com a minha mãe. Eu Ok. joguei com a minha mãe o meu primeiro Uhum. torneio. Era o final da temporada da Maria, com a parceira dela, ela estava no último torneio. No ano seguinte, a gente começaria juntas. E eu tinha me inscrito no torneio com uma jogadora, uma jogadora que acabou se machucando, faltando 10 dias para o torneio, e eu tinha decidido jogar esse torneio para conhecer o circuito, entender como é que era o circuito brasileiro, ver como funcionava o vôlei de praia, porque eu não sabia nada. E aí fiquei super decepcionada, falei, poxa, que pena, não vou conseguir ir. Aí falei, mãe, você não quer jogar comigo? Minha mãe estava com 40 e tantos anos, já não treinava. E aí minha mãe topou, falou, vamos embora então, vamos. E foi muito legal. A gente não tinha ponto nenhum, né? 0 pontos, então foram muitos jogos até conseguir passar, chegar no torneio principal, e a gente conseguiu, a gente se classificou. E eu lembro que era um lugar muito quente, no Recife, no nordeste do Brasil, e era um calor, e minha mãe não treinava há um tempão, eu também totalmente não tinha essa experiência da praia, do sol, e eu lembro que ela caía no chão, a minha mãe só dava bola de segunda, eu passava, ela batia de segunda, ela que fez tudo. E, e aí foi muito legal, e coincidentemente, nesse mesmo torneio, foi o primeiro torneio profissional também do Pedro, meu irmão, Ya. jogando o qualifying. Então, dentro do mesmo torneio estava eu, minha mãe, Pedro e Maria. Toda Então familia. foi inacreditável a gente pensar nós todos, nós 4, dentro do mesmo torneio, sabe? Foi muito legal. Muy lindo. Bueno, lo que tú dices también es verdad. En Río de Janeiro, y en general Brasil, por el clima, es muy propicio para hacer deporte, especialmente en la playa, porque hace calor, además es hermoso, Río, es muy lindo. Y como que uno, como turista, ve que uno va a Río y hay cientos de gente jugando, hay miles de canchas, y Sim. debe ser también muy motivante para un brasilero poder jugar en la playa, hacer deporte, uno ve a la gente a las 5 de la mañana corriendo por la calle, es una locura, la verdad que da Sim, mucha envidia sana, pero es muy bonito. Bueno, é interesante verdade. lo que tú cuentas también, que jugaste en voleibol de cuadra, en indoor, en gimnasio, pero te gustó más el mundo del beach volley, de la playa, que tiene algo especial, Sim, porque en el fondo es difícil, no es fácil jugar en beach, son otros movimientos, es mucho espacio, hay viento y sol, hay que ser muy buenos para jugar en beach y tú obviamente eres muy buena, muy destacada. Y también muy lindo eso que cuentas tú que jugaste casi en familia en este campeonato en Recife, sim. que potente también, muy emocionante. Oye, y cuéntame, Carol, después de eso, ¿cómo fue tu desarrollo como deportista? Ya dijiste, ya, me voy a dedicar 100% a jugar, voy a hacer de esto mi vida, o pasó algo antes? ¿Cómo fue un poco la historia tuya en playa? Eu acho que eu lembro do meu pai me falando que queria que eu terminasse a escola Ujú, direito, né? Fizesse tudo. E muito cedo eu comecei a correr o circuito mundial com a Maria, com a minha irmã. ujú, E eu acho que eu não lembro de ter tido um momento de dúvida. Desde que eu fui para a praia, eu já sabia que era isso que eu queria fazer, que eu queria seguir tentando ser jogadora de vôlei. Eu em nenhum momento cogitei outra profissão, ou era isso, não tinha como, sabe? Eu gostava muito e achava que a gente tinha chances. ujú. Agora, é uma decisão muito difícil, né, para um atleta esse momento, né, que é um risco, você, no Brasil principalmente, né, a gente está falando de um país que você tem que escolher entre estudar você não, ou seguir numa prática esportiva. Não dá para comparar o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Um atleta muito bom, jovem, nos Estados Unidos, as portas das universidades, das melhores Sí, sí. universidades, se abrem e você une uma coisa a outra que é incrível. E no Brasil é exatamente o contrário. No Brasil, você muito cedo tem que escolher entre uma profissão que é um risco, né? Ser atleta é um grande risco, porque pode dar certo, pode não dar, pode se machucar.
e é impossível conciliar os estudos, não tem nenhum tipo de programa que facilite ou que ajude um atleta a seguir estudando, muito pelo contrário, você só tem que você bota o dinheiro de um campeonato para investir no próximo campeonato. Os primeiros anos de circuito mundial, eu vinha com a minha irmã, a gente ficava 3 meses direto na Europa, indo de lugar em lugar, país em país, ficando na casa de amigo, casa de primo, amigo de alguém. Era uma loucura. Sí, E usando cada premiação que a gente ganhava alguma coisa para pagar a ida para o próximo torneio. exacto. Então, é uma profissão de escolher ser atleta, né? No Brasil é uma profissão de muito risco, porque você não sabe como é que vai ser. Então, eu acho que eu tive muita sorte, né, de ter uma família, viajar com uma família, né, o privilégio de ter jogado ao lado da minha irmã, sem dúvida o nosso pacote família, né, também abriu portas de patrocinadores cedo, né, a gente conseguiu ter apoios, então é isso, assim, eu para mim, eu nunca pensei em outra coisa, sabe? Fazer outra coisa da minha vida, desde que eu mergulhei no vôlei, eu sabia que isso era o que eu queria fazer. Eu adoro jogar vôlei, eu amo estar em quadra. Eu acho que enquanto eu senti isso, que eu sinto quando eu entro em quadra, é o que me faz, eu acho que eu vou continuar jogando. Se um dia isso, se eu não sentir, não vai mais fazer sentido. Mas eu sinto, eu gosto de sentir esse nervoso, medo, é, adrenalina, sabe? Me expor, pedir ajuda, conseguir ajudar a minha parceira. Eu acho que esses sentimentos que a gente tem dentro de quadra é inexplicável. Então, você tem que abrir mão de muita coisa. Muito jovem, você abre mão de muita coisa. Com 15 anos, todos os meus amigos estavam viajando nas férias, indo acampar, festas, e eu não fiz nada. Eu tinha treino no dia seguinte de manhã, então eu perdi todas as festas, a maioria, as viagens. Quando viajava, eu tinha que voltar antes, porque dia 2 de janeiro eu já tinha que estar treinando desde sempre. Então, é isso, você abre mão de muita coisa, muitas renúncias, mas o que eu sinto ali dentro de quadra faz tudo isso valer muito a pena. Sí, es verdad, el voleibol tiene algo mágico, tiene algo muy especial que cautiva y conquista. Oye, Carol, Sim, y en el fondo lo que tú dices, claro, también es muy cierto eso que tú eliges ser deportista en un país donde uno cree, fuera Brasil, que es más fácil, pero tú comentas, bueno, que hay mucha competencia y ser bueno entre miles de jugadores es muy difícil, pero es una opción. Claro, y tú escogiste esta opción de vida para jugar a nivel mundial, en todos los circuitos, y obviamente muy joven, claro, pierdes una vida de juventud, de fiesta, de bailes, qué sé yo. Bueno, pero es tu opción de vida y es muy válido y si te hace feliz, mejor todavía. Oye, ¿y cómo ha sido también para ti como jugadora profesional también tener familia, compatibilizar el tema de los viajes? ¿Cómo lo ves? Porque en el fondo, claro, uno piensa, por ejemplo, en los deportistas hombres. Los hombres viajan, qué sé yo, pero la mujer uno siempre cree que es mucho, o sabe que es más difícil porque tienes crianza, tienes educación, tienes niños, tienes que viajar, hay enfermedades. ¿Cómo se hace eso posible y para que sea también algo eficiente y que te siga gustando? sim. Deveria ser igual, né? Os homens deveriam ter as mesmas preocupações que as mulheres aqui nos circuitos, os pais. Así es. Os homens que têm filhos que estão aqui também deveriam ser perguntados da mesma forma, né? Como é que é para administrar as crianças doentes, levar na escola, as preocupações? Deveria ser igual, né? Debería, sí. Então, eu acho que essa pergunta sempre vem para as mulheres, né? E isso, se fosse o contrário, se fosse o meu marido viajando e eu em casa, seria uma coisa natural, né? Então, eu, graças a Deus, assim, eu tenho um relacionamento com meu marido muito bacana nesse sentido de da gente se ajudar e encarar as nossas profissões, né, a minha e a dele, com muito momentos assim a gente consegue dividir bem essas funções.
Ele sabe que quando eu estou aqui trabalhando e correndo atrás dos meus sonhos. Isso acontece também, às vezes eu estou mais no Rio e ele está viajando. Então, claro que para mim é muito difícil lidar com a saudade que eu sinto dos meus filhos. É, eu, os 2 primeiros anos, quando eu tive meu primeiro filho, José, ele participou, ele correu o circuito mundial comigo por 2 anos. Foi uma loucura, mas foi uma delícia, foi muito especial ter tido ele. E quando eu tive meu segundo filho, ficou um pouco mais difícil por conta de grana, dinheiro, e eu levei também para algumas, e dentro da minha cabeça, o que eu administrava era conseguir ficar 2 semanas longe deles, eu aguentava. Mais do que isso, eu já ficava mal, de saudade. Então, eu consegui, nesses últimos anos, jogava 2 torneios e conseguia voltar ao Brasil para estar com eles, mas nem que fosse para uma semana em casa. E dei sorte do calendário permitir isso, dei sorte também de ter tido possibilidade de trazer eles para me encontrar aqui nos torneios. Meu marido trouxe eles todas as vezes, ele conseguiu me visitar nos campeonatos, ou a minha mãe também trouxe as crianças. E dessa vez não, agora, por exemplo, eu vou ficar pela primeira vez na vida 4 semanas longe deles, que está sendo muito difícil. E estou jogando a Copa do Mundo e não tinha. Meu marido está no meio de um trabalho importante dele também, não consegui, nem minha mãe. E tive que conversar muito com eles. A gente se fala todo dia no vídeo. Tem dias que é mais difícil, tem dias que a gente chora, tem dias que eles ficam doentes e é horrível, eu fico super, super triste. E, ao mesmo tempo, é a nossa vida, é a vida que eu escolhi. Eu acho que é importante eles saberem que eu estou aqui fazendo o que eu amo, não só porque é um trabalho, é o que eu gosto de fazer. Eu sou mãe deles o tempo inteiro, mas eu tenho os meus sonhos e eu acho que é importante passar isso para eles, que eu estou aqui, que é difícil, mas que a gente vai passar por isso. E é a nossa vida tem esse formato. Exacto. E eu acho que também eu vivi muito isso criança, né? Minha mãe também tinha esses campeonatos, e eu nunca me senti, não tive essa sensação do abandono, ou eu sabia que ela estava fazendo, sabe, o que ela precisava fazer. E eu acho que quando você tem irmãos e uma família bacana, isso facilita muito ter essa rede de apoio. E eu tenho muito, então isso me ajuda demais. Eu tenho irmãs, irmão, primos, padrinhos e madrinhas dos filhos, né, que ajudam muito, são muito presentes e me ajudam a abastecer eles de amor. Tenho funcionários, né, para conseguir viajar também tem que ter uma estrutura tenho pessoas que trabalham na minha casa que são maravilhosas a vida inteira, que trabalham, cuidavam de mim. O Nelson cuidava de mim quando eu era criança, quando a minha mãe viajava, e hoje em dia ele cuida dos meus filhos, a Cida também. Então, essas pessoas me ajudam a criar os meus filhos e são parte da minha vida. Sou muito grata por ter essa rede de apoio tão grande e com tanto amor. Que es un tema interesante que estamos hablando y que tú comentas que en el fondo esto no debería ser para la mujer, debe ser compartido. Porque me ha tocado que he entrevistado a jugadores de voleibol que jugaron incluso antes que tu mamá, donde no existía eso, que el mundo era muy distinto, era un mundo mucho más machista, donde la mujer tenía que estar en la casa, y los deportistas de alto nivel, profesionales, postergaban su maternidad. Cuando terminaban de jugar voleibol a los 35 años, 30, ahí eran mamás. Pero hoy día el mundo ha cambiado y obviamente para mejor, yo creo que también para mejor, que en el fondo hoy día la crianza es compartida. Y estoy totalmente de acuerdo y claro, obviamente hay que armar las redes de apoyo, hay que armar la estructura para hacerlo. Así que por eso es muy interesante lo que tú comentas en el fondo, claro, es tu vida, tú amas hacer lo que haces y obviamente eso también se transmite y se siente en tu familia, con tus hijos, con tu marido, con todo tu mundo. Así que eso es muy, muy importante. Oye, y un poco hablando del voleibol mismo, del juego, hoy día gracias a YouTube e Internet uno puede ver muchas cosas, partidos, entrenamientos.
Antes era muy difícil, antes en los 80, 70, y especialmente en Chile había muy poca información, muy poco. Y ¿cómo es para ti jugar un campeonato? ¿Qué te gusta jugar más a ti? Ahora están jugando en Europa, a veces hace frío. ¿Qué te acomoda más a ti jugar voleibol en playa con tu pareja? ¿Cómo es para ti el tema del día a día del voleibol? Olha, as viagens, né, essa coisa, eu acho muito incrível essa característica do vôlei de praia de você ter que se adaptar muito, né? Às vezes, por exemplo, eu estava semana passada na Letônia, Ujú. estava muito frio, chão, areia dura. Agora eu estou em Roma, tá 30 e tantos graus, areia muito fofa. Tem dias que a gente chega, tá uma tempestade, muito vento. Então, a gente joga em todas as situações, né? E eu acho muito legal essa coisa de você ter que se adaptar. Mm. E e às vezes eu acho que o dia a dia do vôlei de praia, tem gente que acha que é uma moleza, né? Tá, vai pra praia. Não, é muito duro o dia a Sí. dia. É difícil montar essa relação, né, da equipe, porque no vôlei de praia tem uma característica diferente, que nós somos as donas do time. As Sí. jogadoras que escolhem o seu treinador, montam a sua equipe. Ujú. E eu tenho a sorte, a Bárbara, que joga comigo, a gente tem um jeito muito parecido de olhar para a forma de trabalhar, de acreditar no investimento que a gente faz na nossa equipe, de saber a importância de uma equipe fechada, de ter preparador físico, ter assistente, tem estatístico, tem psicólogos. Então, envolve muita gente, apesar de estar só as duas ali em quadra, é muita gente por trás disso. Tem uma nutricionista, tem um fisiologista, é uma equipe enorme. Mm. E a gente acredita muito nessa forma de trabalhar, porque não é todo mundo junto, cada um chega com um pouquinho. Claro que na hora a gente está ali dentro de quadra, mas são todos envolvidos. A gente tem uma treinadora fantástica, que é a Letícia, que tem muita experiência, então é uma sorte poder contar com essa vivência dela toda e confiar, né, na equipe é fundamental. Então, eu acho que pode ser muito desgastante, né, essa convivência. Você passa 4 semanas, por exemplo, na Europa, dormindo todos os dias juntos, convivendo, almoçando, jantando, é muito tempo junto. Então, eu acho que é importante você ter uma... Para mim, por exemplo, é muito importante essa relação ser legal, ser uma relação com Sí. verdade. Sí. Eu não conseguiria jogar com uma pessoa que eu não admire ou Mm. que eu fique fingindo, sabe? Eu acho que o que eu vejo graça nesse esporte é lidar com as situações com verdade, sabe? Você é o tempo inteiro, são só duas pessoas dentro de quadra. Então, se você não confiar naquela pessoa, não faz sentido. Você pode até ir bem, ganhar, pode dar certo, mas eu não vejo graça dessa forma, sabe? Para mim, o barato, o que me move, o que me faz querer estar aqui é vivenciar esse processo todo de uma forma verdadeira, sabe? Poder Sí. confiar na minha equipe, poder acabar um jogo e jogar mal e confiar, poder dizer, não joguei nada, foi horrível hoje, desculpa, gente, eu Mm. caguei com tudo. E sentir isso na minha parceira também, que no dia que ela não estiver bem, ela pode se abrir, pode falar. Eu acho que essa relação é muito legal quando, para mim, é assim que funciona, sabe? Como eu... Senão eu não aguentaria ficar 4 semanas aqui Sí. fora. Sí. Você pode ganhar, mas para aguentar isso aqui, eu só faz sentido, para mim, só faz sentido se esse processo for gostoso, verdadeiro, tiver uma troca, sabe, bacana. Vão ter dias difíceis, claro. Tem horas que ninguém quer olhar para a cara de ninguém, vai dar uma volta, ficar sozinha. Mas é importante, a confiança para mim é fundamental, na equipe inteira, sabe? Todos. Sí. Bueno, o la gente que no sabe mucho, uno ve a una dupla, a una pareja de playa y ve dos personas, como dices tú. Pero uno no ve atrás que hay muchísima gente y como tú mencionas, era un equipo enorme. Sim, em, enorme. Enorme, y es súper importante porque uno no sabe, o la gente no sabe mucho que es tan importante, además que el voleibol de playa
tiene quizás el problema que si uno se lesiona, no tienes un recambio, como el voleibol Não de tem seis. um reserva. Seis reserva, acá es la Sim, pareja, entonces por eso es tan importante, como dices tú, la nutrición, el tema psicológico, el apoyo sim. de los auspiciadores, es súper importante, es muy, muy, muy relevante, la verdad que da mucho respeto saberlo, pues yo también he tenido la suerte de conversar con jugadores también de voleibol playa, chilenos, extranjeros, y bueno, y todos me hablan eso, de lo importante que es el equipo. Y Sim, mucho más también el tema de la comunicación, de la confianza que tengan, no solamente en tu pareja, también en los entrenadores, en los preparadores com físicos, certeza. súper importante. Oye, Sim. a ti, ¿hay algún campeonato o algún torneo que te traiga algún recuerdo especial o que hay un tipo de campeonato que tú digas, este amo jugar en tal parte o me gusta este tipo de torneo? Porque muchas veces hay torneos que uno gana, pero no juega tan bien. ¿Hay alguna experiencia tuya, algún campeonato que a ti te llame más la atención? Olha, eu tenho vários lugares que eu adorei jogar no Ujú. Brasil. Tem lugares no Brasil, por exemplo, João Pessoa é uma cidade no Brasil que é muito legal jogar. Mm, Fica a arena está sempre lotada, são filas e filas, horas da, sabe? Então, eu acho que sempre que tem público, quando tem muita gente, é muito especial. Você sí. está numa arena lotada em qualquer lugar do mundo é muito legal. Por exemplo, esse ano a gente jogou um torneio pela primeira vez numa cidade chamada Tlaxcala, no México, México, sí. que foi sensacional. Foi um dos torneios mais lindos que eu já joguei. E nunca tinha tido torneio nessa cidade. A Sí. cidade lotou a arena, foi numa arena, arena de tourada, arena, como é que se diz? De touro, sabe? Dos Sí, touros. sí, sí, ¿cómo se llama? De toreros, ¿cómo se llama? É. E estava lotado, lotado, muita gente, muita gente. Precioso, sí, un lugar E increíble. incrível. Então, assim, tem vários lugares. Jogar em casa é muito bom, jogar no Rio de Janeiro, são raríssimos os torneios, mas quando tem, poder ver a família torcendo. Sí. É... Então, não, eu não tenho assim um torneio que eu goste mais. Tem as cidades que eu gosto mais, né? Claro, tem torneios tradicionais do circuito mundial, como o Gestad na Suíça, que é incrível, é muito, muito especial. Aqui em Roma, a gente está jogando no Fórum Itálico, que é lindo, mas eu acho que tem muito a ver com essa coisa do público, sabe? Sí. Quando você joga num lugar que a arena está lotada, é sempre especial. Es É isso. es muy loco esto del voleibol beach o playa o de dupla, porque en el fondo antiguamente se jugaba en la playa o en lagos, pero hay países que uno dice, bueno, Suiza no tiene mar, pero hay mucho voleibol y muy Sim, bueno. Roma, que es una ciudad sin playa, pero hay mucho voleibol de altísimo nivel. Es sim. muy loco y muy bonito. Oye, claro, tú me dijiste al principio un poco cuando empezaste a jugar, veías a tu mamá, a Jackie, Silva, a las grandes jugadoras históricas de Brasil. Hoy día tú dices, mira, me gusta tal persona como juega, tienes a alguien que tú digas, mira, me gustaría algún día jugar como ella o no, a lo mejor he entrevistado gente que me dice, no, me gusta a mí como juego, pero porque yo cuando pequeño yo, no sé, yo admiraba a Bernard Rachman, a Alexander Sabin, uno decía, quiero jugar como ellos, pero en tu caso, ¿cómo es eso? Eu tenho muitas pessoas que eu admiro, são várias jogadoras, Ujú. mas eu acho que a Jaque Silva e minha mãe são pessoas que eu mais admiro assim no mundo do vôlei. É, eu acho que são elas. Buenísimo. Oye, Carol, y yo sé que tú estás ahora con el tiempo bastante justo, mucho entrenamiento, la Copa del Mundo. em, Quería un poco, para ir quizás cerrando esta conversación, agradecerte primero por tu tiempo. A mí me gusta mucho la parte, no solamente la parte deportiva, sino también la parte humana de los deportistas, porque lo que hablamos de los hijos, la crianza, la vida, porque uno también, y cuál ha sido mi objetivo de este canal, es mostrar a gente antigua, gente actual, de todas las épocas, de todo el mundo, y que hablamos un poco un idioma en común, que es el voleibol, la pasión, el amor por el voleibol.
Portunhol. Y portuñol. Uno aprende, uno va aprendiendo, el oído se va adaptando al portugués o al Sim. argentino, al qué sé yo, al mexicano, lo mismo. Y bueno, darte las gracias por la conversación, que es muy interesante. A mí me gusta mucho conocer a la gente del voleibol y especialmente en tu caso, que estás haciendo mucho y estás ganando muchos campeonatos. Uno puede verte, como tú decías, en Letonia, muy abrigada por el frío y estar constantemente jugando a altísimo nivel. Y en el fondo también invitarte obviamente a seguir en contacto y bueno, y para preguntarte para el final, si tú tienes algún plan pensado de qué es el futuro o pensando tal vez algún día voy a dejar de jugar vóley, ¿has pensado tal vez en qué hacer, si seguir ligado al voleibol o no? Eu tenho, assim, eu não tenho uma ideia formada na minha cabeça exatamente do que eu quero fazer, mas eu tenho um instituto de vôlei que é para crianças no Rio de Janeiro, crianças de baixa renda, Ujú. e eu estou tendo, isso para mim tem sido um prazer enorme, e eu espero muito poder me dedicar mais a esse instituto, Ujú. poder ajudar mais. Eu me vejo trabalhando com isso, trabalhando com criança. Eu acho que isso me preenche, adoro. Então, o meu sonho depois de jogar vôlei, eu acho que é conseguir ajudar outras pessoas, abrir portas. Eu acho que o esporte é uma ferramenta incrível e ele precisa ser democrático, precisa chegar para todos. Muita Sí, gente não tem acesso ao esporte. E eu acho que no Brasil a gente às vezes fica pensando muito no esporte como pensando em Olimpíada, em medalhas, mas eu acho que o esporte num país que as pessoas são tão pobres, que sí. ainda tem gente passando fome, o esporte tem outras funções que vai muito além desse nível profissional, sabe? Eu acho que é importante a gente investir no esporte, porque o esporte traz qualidade de vida em todos os sentidos para as crianças. Então, eu tenho esse sonho de conseguir ajudar mais e fazer o Levante, que é o meu instituto, atingir mais crianças e eu me vejo trabalhando com isso. Fantástico, buenísimo. Oye, Carol, te doy de nuevo las gracias, te mando un gran abrazo desde Chile, del frío de Chile. Eh, Mucho éxito en Quero Italia. muito conhecer o Chile. Eu nunca fui ao ¿No Chile. conoces Chile? Tenho um Bueno, sonho, nunca fui. Eu adoro o Chile, adoro, adoro, adoro. tu Quero mamá, bueno, muito ir. tu mamá jugó un par de veces y pudimos verla jugando acá en Chile, así que ella sabe, Sim, así que es fantástico. Bueno, Chile es un país muy lindo, es muy especial, sim, muchas cosas, climas distintos, sim. pero es un país muy lindo. Así que muchas gracias por todo, Carol, estamos en contacto y mucho suerte y éxito en tus campeonatos y lo que venga. Tchau, Alfredo. Muitas Chao, graças. que estés muy Tchau, bien. tchau. Chao. Um prazer.